retornando aqui com a segunda parte do nosso Folha Política. E aí a gente prossegue aqui o nosso Folha Política com mais entrevistas aqui no nosso programa. Nós estamos aqui no estúdio com a senadora do PT, Tereza Leitão, para conversar com a gente também, Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Então, a partir de agora, você já pode seguir a gente, assistir a nossa entrevista também no YouTube, faz a sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, curte, compartilha, deixa sugestões, faz elogios, faz suas críticas e fica aqui com a gente. A partir de agora, o bate-papo é com a senadora do PT, Tereza Leitão. Eu já dou aqui o meu bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Patrícia, é um prazer estar nessa bancada com duas mulheres nos coordenando, né? Bom dia a você, bom dia, Betânia, bom dia a toda a equipe de apoio aqui no estúdio e bom dia a todos os ouvintes. Betânia Santana, bom dia, quanto tempo? Bom dia de novo, Patrícia. Hoje sextou lindamente, viu? Com a senadora aqui para a gente esquentar essa conversa. E então, Pernambuco muito bem representado lá no Senado, né? Obrigada. Então, vamos começar a falar sobre essa aprovação, né, da Comissão de Educação e Cultura do Senado, que aprovou a criação do Marco Regulatório do Fomento à Cultura, né? A senhora foi a relatora, inclusive, Sim. Agora isso segue para apreciação no plenário. Mas quais as mudanças mais importantes, mais significativas que está trazendo aí para o setor da cultura? A senhora poderia pontuar? Eu acho que esse projeto talvez seja o mais importante para acesso ao fomento à cultura. Nós aprovamos esse ano, durante a Conferência Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, que foi um ganho, né, importantíssimo. Mas o seguinte, né, o marco regulatório, ele traz da cultura, de acesso a todas as possibilidades das plataformas do MINC, e isso faz com que a cultura fique mais perto do povo, né? A transparência, o monitoramento, são questões muito importantes, porque fiquei muito feliz de fazer esse relato. Nós estamos preparados. Busca por esse fomento, que é uma coisa estratégica, né, do MINC. O MINC estava assim, ansioso, né, a ministra Margarete, o secretário executivo Márcio Tavares estavam ansiosos para que a gente aprovasse isto ainda este ano. Eu acho que ainda esse semestre nós estaremos votando no plenário, porque eu pedi urgência. A próxima semana nós vamos trabalhar online, mas na semana seguinte nós vamos tentar nos mobilizar junto à mesa diretora para que ele vá para o plenário e os produtores, os fazedores de cultura tenham acesso a esse marco regulatório que trata muito do fomento. E esse pessoal do Ministério tinha todos os motivos do mundo para estar ansioso desse jeito, né, senadora? Porque é um ministério que precisava ser ressuscitado, né? E aí dá um novo gás, quer dizer, já vem dando desde que o presidente Lula assumiu, mas agora essas medidas vão viabilizar e fortalecer toda uma cadeia, né? Eles têm um sloganzinho, né, que é muito fiel à atividade. Eles fazem, o MINC voltou, porque voltou literalmente, né, porque tinha sido extinto na gestão do inelegível. Aí agora, não só ele volta como estrutura, mas, sobretudo, como política, né? A política cultural e a realização da conferência foi também um marco importantíssimo. O Sistema Nacional de Cultura, então, a montagem, né? A modelagem, né? Todo o que precisa ser feito para que essa diversidade cultural do Brasil seja valorizada como política pública, eu acho que está sendo feito. Não dá só ainda nesse âmbito, não dá uma sensação assim de que vai ter que refazer tudo novamente, quer dizer, né? Foi tudo desmontado,
A senhora que está sempre militando aí com a educação, com a cultura, né? Sempre chegando junto, inclusive da classe trabalhadora da educação, da classe trabalhadora da cultura, e de repente não dá aquela sensação de otimismo, claro, que coisa boa, mas ao mesmo tempo não dá um cansaço, dizer, nossa, a gente já podia estar muito mais à frente. Né? Uma desconstrução do que foi mal feito para poder você começar a reconstrução. E é esse o ambiente que a gente vive. Não apenas da economia, inclusive, é uma nova perspectiva, é uma nova concepção, né? E na educação nem se fala, né? Nem se fala. Sem contar porque o MEC, ele é responsável pela rede federal de educação. Os estados são responsáveis pelas suas redes estaduais e os municípios pelas suas redes municipais. Diferente da cultura, que nós aprovamos o Sistema Nacional de Cultura, diferente da saúde, que a educação não tem um sistema. Isso foi indicado pela nossa conferência também. Vem também, este ano, o início do debate no Senado, na Câmara e no Senado, mas são essas coisas da estrutura de funcionamento do poder público, da máquina pública, que é travada muitas vezes, né? Que precisam ser destravados para que a população sinta que as políticas estão chegando na ponta. Essa é a nossa concepção quando a gente defende, né, coisas como o objetivo principal é esse, valorizar os fazedores de cultura, valorizar toda a cadeia produtiva, as iniciativas dos estados, dos municípios, da sociedade civil, que é muito rica nesse aspecto, e a gente fomentar sabendo que aquilo vai chegar na ponta. E a senhora, como também representante do setor educacional, como é que avalia hoje essa greve dos professores das universidades e institutos federais? Acha que a negociação com o governo está se dando de forma bacana? Como é que está sendo esse trâmite? Eu avalio com preocupação porque eu já fiz muita greve e posso lhe dizer que greve é fácil de começar. Agora, o término de uma greve é uma das coisas mais difíceis. E eles recusaram, né? Já recusaram. A proposta tem um gargalo, né? Que é o gargalo do reajuste. Embora eles reconheçam, primeiro que não puderam fazer greve no governo Bolsonaro, porque a correlação de forças era dramática, e a greve seria reprimida violentamente, como foram reprimidos os estudantes que foram protestar em São Paulo, na Alesp, contra as escolas cívico-militares, que o próprio Tarcísio já disse, nessas escolas vão ser formados futuros Bolsonaro. Policiais podem ganhar mais do que professores, por estarem nessas escolas cívico-militares. Então, isso a gente reconhece no governo ano passado, que foi de 9%, né? Mas a greve surgiu... que foi dado reajuste a setores que realmente foi dado, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, e eu digo que tem um lado que a categoria tem plena consciência, que é o respeito ao movimento e à mesa de negociação. Meu medo é que chegue um impasse, né? Nós, parlamentares do PT, da base do governo, ligados ao movimento, estamos atuando nesse sentido. Eu já recebi várias comissões, né, do movimento, muita gente que é do comando de greve, de todas as organizações, e hoje nós temos uma breve discussão, e vai haver uma reunião dos parlamentares federais, né, dos deputados federais, eu estou aqui, não estou lá em Brasília, com alguns setores do comando de greve, com os negociadores do governo, porque envolve vários ministérios para ver o que é que pode avançar. A reclamação é que a proposta
avançou muito de benefícios que estão sendo resolvidas, mas não sendo proposto para o próximo ano, 25 e 26. Isso é bom, porque você já fica com o horizonte assegurado. Então, o desafio é ver o que é que a gente consegue puxar de reajuste para esse ano, porque se não tiver reajuste, além de ser uma coisa que estrutura, né, a carreira e o salário, benefício é benefício, salário é salário, os benefícios não atingem os aposentados. Essa é a grande reclamação. Mas uma coisa eu acho que é bem diferente: a mesa de negociação está existindo. Então, o que é que a gente pode afunilar, aperfeiçoar? Nós estamos nos colocando à disposição. É ruim a greve? É. É ruim porque você dificulta o ano acadêmico, é também um ambiente de confrontação, porque o movimento sindical não é monolítico, né? Tem várias tendências, tem aqueles que estão ali por convicção, por defender sua categoria, por defender o seu sindicato, tem aqueles que se aproveitam desse momento, né? Em ano eleitoral fica em ano eleitoral, mas faz parte, né? Sim. Eu acho que faz parte do processo democrático, eu respeito muito, porque eu já fui dirigente sindical e estou aqui para contribuir. Patrícia destacou no início do programa a importância da sua representatividade e a atuação da primeira senadora pernambucana. E a gente hoje tem mais um motivo para se orgulhar, porque é a vice-líder da bancada feminina. Que coisa boa! Como foi que se deu essa escolha? E qual vai ser o seu papel nesse cenário? Veja, lá no Senado, a gente não tem comissão permanente da mulher, como tem em algumas casas legislativas, né? Nós temos alguns ambientes de defesa dos interesses e dos direitos das mulheres. Nós temos a Procuradoria da Mulher, a procuradora é a senadora Zenaide, daqui do Rio Grande do Norte. Nós temos atualmente uma comissão mista, que não é permanente, mais, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente para fazer, que é a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, que junta senadoras e deputadas federais. E nós temos a bancada feminina. A bancada feminina, Betânia, ela atua como uma bancada mesmo, como uma bancada partidária. As bancadas se organizam, né, a partir, inclusive, de blocos, de junção de partidos para fazer blocos, para se dividir nas instâncias, né, na mesa diretora, nas presidências de comissões. E nós, lá no Senado, temos há um tempo já a bancada feminina, que organiza todas as senadoras. Nós somos 15 senadoras, né? Dos 81, né? Somos 15, acho que 15. Não sei se 15 ou 17, às vezes eu me atrapalho por conta das suplentes, que nós temos suplentes mulheres, que amplia também, né, a nossa presença. E essa bancada tem direitos que as bancadas partidárias têm. Ela tem direito de organizar as senadoras do ponto de vista das pautas, das prioridades de pautas. Ela tem direito a assento no Colégio de Líderes, que se reúne toda quinta-feira. Ela tem direito a encaminhar voto em plenário, e encaminhando voto em plenário, ela emite, não é, uma posição. Esse encaminhamento de voto é o mais complicado, porque a bancada é suprapartidária, todas fazem parte. E, às vezes, o voto partidário tem um poder maior do que o voto na perspectiva das mulheres. Mas não temos tido muito conflito, não. Temos, de fato, conseguido trabalhar nossas pautas com muita unidade. E quando o partido supera a nossa organização de mulheres, a gente respeita e libera, né? Então, o mandato anterior era da senadora Daniela Ribeiro, da Paraíba, as duas vice-líderes eram Margarete Bussetti e Jussara Lima, e o mandato terminou. E nós fizemos uma discussão muito boa, foi consenso, né? Já havia uma indicação da senadora Leila Barros para líder, e aí na reunião de ontem, nós fomos aclamadas como primeira vice-líder, são duas vice-líderes. Aí eu fiquei como primeira vice-líder e Soraya Tronic como segunda vice-líder. É um fortalecimento para a gente também, né, na condição de mulher. Exatamente. A gente está com uma pauta, vamos enfrentar essa pauta na próxima semana, que é a pauta do Código Eleitoral. Já vai para a comissão, e a primeira versão do relatório era terrível, não?
as cotas, que é um avanço para nós, porque as cotas, elas geram possibilidades. As cotas abrem portas, e as cotas para mulheres nas eleições, elas obrigaram os partidos a rever muitas práticas machistas, que existem em todos os partidos, inclusive nos partidos de esquerda. Então, o relator, a princípio, entrou nessa onda de flexibilizar cotas, e as justificativas são terríveis. Porque as mulheres não querem, porque não tem mulher, porque isso, porque aquilo. Bom, quem não quer? Quer. Agora, gera oportunidades, gera uma política de formação, gera uma divisão equitativa de recursos, porque o mundo da política não foi pensado pelas mulheres. Nós entramos no mundo da política muito tardiamente, se você considerar a história da humanidade. E bem enxeridamente. E bem enxeridamente, né? isso chutando. Nem banheiro feminino. Exatamente. Então, isso vai isso nos unifica. Isso nos unifica. É igual Carol. Ficar assim, as mulheres vão ficar unidas nesse negócio. A gente não vai abrir mão dessas cotas, de forma nenhuma. Pelo contrário, a gente está no início de processo. Tem muita coisa para ser aperfeiçoada nas cotas, muitas. Então, a gente precisa, ao invés de flexibilizar para que não tenha, a gente precisa aperfeiçoar para que tenha sempre. E que as cotas, na composição da chapa, ela possa futuramente ser traduzida em assentos no parlamento. Porque a gente compõe as chapas com os 30%, depois o resultado é 18%, 17%. Tem Câmara de Vereadores aqui, Patrícia, que não tem uma vereadora. Uma vereadora. Então, se você não estimula e desde a base não faz esse processo de abrir oportunidades, por conta da constituição machista, patriarcal da sociedade, que foi nos deixando para trás, né? Se a gente agora que chegou não tomar essa pauta para nós, quem virá depois de nós? Flexibilizar. Mulher, eu não quero ser a primeira e única senadora do estado de Pernambuco. Eu fui a primeira, está escrito na nossa história, me honra muito, sou muito grata, mas principalmente eu tenho que ser responsável e compromissada com isso. E abrir portas para as outras, e tenhamos outras senadoras, quanto mais melhor. Isso, flexibilizar para mais e evitar, inclusive, o que o TSE anda aí de olho, que é a fraude de gênero. Exatamente. Olha, dessas perdas de mandato de vereadores, Tacaimbó mesmo ter que fazer uma outra eleição, muitas dessas situações são candidaturas laranjas de mulheres, que às vezes tem um voto, 2 votos. Então, nós não podemos estimular nenhuma mulher a se submeter a isso, pelo contrário, a gente tem que estimular as mulheres a serem candidatas de fato, porque condições nós temos, condições políticas, condições pessoais, muitas mulheres têm isso, têm desejo até de ser, mas o ambiente às vezes não favorece, é um ambiente tóxico, é um ambiente machista. Então, se a gente não se unir umas com as outras, né, nesse patamar partido, a gente considera, porque tem uns que de fato concordam com isso, mas a gente tem que relevar certas posições para que a meta maior, que é ter mais mulheres na política e com condições de exercício político dos seus mandatos, ela seja alcançada. E como estão suas articulações para as eleições municipais desse ano, senadora? Está batendo muita perna aí? Estou batendo muita perna, estou apoiando muitos vereadores, muitas vereadoras, muita gente boa. Eu acho que é importante a gente dar uma renovada, né, com qualidade, com compromisso. Eu recebi ontem 2 prefeitos recentemente filiados ao PT. A gente acha que amplia a bancada, amplia a representação majoritária nos municípios de prefeitos que se filiaram já no cargo e de prefeitos que se filiaram e que serão. Acho que a gente vai ter uma ampliação importante. E as câmaras de vereadores também, que a gente quer povoar petistamente. E com mais mulheres também? Também. Temos candidaturas de mulheres muito interessantes, com chances de eleição, e acho que isso, a gente não pode substituir uma mulher por outra. É importante que a gente mantenha os nossos mandatos de mulheres, mas a gente pode ampliar.
Onde tem um, a gente bota duas. Onde tem duas, a gente bota três. Eu acho que isso, para mim, é muito caro. Eu acho que as mulheres, a gente tem uma deputada na nossa bancada estadual e federal, nós só somos duas. Eu, senadora, e Rosa, deputada estadual, né? Aí eu acho que a gente tem que se alinhar muito nessa perspectiva de estimular, de ajudar, de fomentar as candidaturas femininas, sem segregação, né? Nós temos muitos homens parceiros, sem sombra de dúvida. Então, nós temos homens que nos ajudam, que abraçam nossas pautas. Nunca é a mesma coisa porque você não está no nosso lugar. Quem está é quem sente, não é? Mas, sem sombra de dúvida, nós contamos com o apoio de muitos parlamentares na nossa pauta feminista. A senhora acha que o PT faz quantos prefeitos? Mapa completo ainda. Nós tínhamos, por exemplo, contando com a eleição de Bezerros, desculpem, e o nosso candidato teve que retirar a candidatura. Tem muita pré-candidatura em discussão, né? Temos de mandato, nós elegemos 5, expulsamos 1, temos 4. Aí se filiaram de mandato Ives Ribeiro, Branco, e o prefeito de Sairé, né? Que eu esqueço o nome. É bem interessante ele. Conversei muito com ele ontem, né? Então, a nossa prioridade é reeleger os 4, sim, que não são candidatos, só Márcia Conrado é candidata à reeleição. Porque os outros já estão em reeleição. Os outros já estão em reeleição, mas estão com suas sucessões bem implementadas, né? Porque é Granito, Águas Belas e Itacaimbó. Está tudo resolvido na configuração da chapa. E ampliar, tem candidaturas competitivas, né? A candidatura de Elias, por exemplo, em Jaboatão, é uma candidatura muito competitiva. Né? Muito forte, vai ter uma muito forte amanhã, né? Aí eu acho que a gente amplia, eu acho que a gente pode... Eu sou ruim de número, porque eu fico com medo de fazer uma projeção, sim, abaixo ou acima, mas a meta de ampliar, ela será atingida, sem sombra de dúvida. Agora, a situação de Jaboatão é muito delicada, né? Porque tem o candidato à reeleição, que é o prefeito hoje, né? Ele tem o aparato, tem a máquina, tem o governo do estado, não é, senadora? Vai ser um desafio grande para Elias. Um desafio muito grande, mas Elias tem a favor dele. Primeiro, a experiência, a boa lembrança do povo, né? Do tempo que ele foi prefeito, o apoio das forças de esquerda, de centro-esquerda do Estado, estão todas unificadas em torno da candidatura dele. É o candidato de Lula, isso é muito forte, né, em campanhas, e o bolsonarismo está dividido. Sim. Né? O bolsonarismo está com 2 candidaturas que serão, ideologicamente, os nossos maiores adversários, né? Como já foram na eleição passada. Ô, senador, e Olinda, como fica, hein? Pois é, Olinda, veja, Olinda, a prioridade na federação seria uma candidatura do PCdoB, pelas regras internas, né, do Estatuto da Federação, porque já governaram a cidade, né, governaram a cidade com o apoio do PT, todas as vezes que governaram o PT foi vice, nos 8 anos de Luciana, nos 8 anos de Renildo, mas até agora não apareceu uma candidatura do PCdoB. Nós não conhecemos. Ora, Luciana está avaliando, porque está fazendo também um trabalho muito interessante, muito positivo no Ministério, e nós estamos respeitando esse tempo deles, que eu espero que se defina o quanto antes, porque já tem muitas candidaturas na rua. Né? Nós temos um pré-candidato muito interessante, muito. Que é o Vinícius Castelo. É o Vinícius Castelo, é o único vereador que o PT tem um ativo eleitoral importante, ele foi candidato a deputado estadual, ele é o nosso 2º suplente de deputado estadual, tem uma identidade com as pautas do PT, uma identidade muito fina, né? E não tem disputa interna no PT de Olinda. A pré-candidatura de Vinícius foi aprovada unanimemente pelo diretório. Agora, temos uma aliança nacional com o PCdoB, que sempre coloca Olinda como a sua prioridade, né? E quem tem aliança nacional como nós temos, tem que ouvir os aliados. Foi o caso, por exemplo, de Caruaru, que a gente tinha 2 pré-candidatos ainda para resolver quem seria, mas o PDT pediu Caruaru como prioridade nacional.
O PCdoB também sempre faz isso com Olinda. Então, nós apoiamos o PCdoB na última eleição. Fomos vice de novo, né? Isso, que João Paulo foi o candidato, naquela época ele estava no PCdoB, e Vivian Farias foi a vice pelo PT. Então, nós estamos respeitando esse tempo, mas querendo também que se apresse um pouco para a gente, na federação, sair com unidade. Então, Vinícius, Vini, como a gente chama, né? Vini Castelo, é o pré-candidato do PT, tem o nosso aval, tem o meu apoio, tem o apoio de Humberto Costa, mas a gente não vai atropelar também o processo interno da federação. Nós estamos só pedindo ao PCdoB que agilize um pouco, eles têm prevalência, não é? Para poder apresentar um nome que una essas forças. Una essas forças, porque também em Olinda a eleição está muito fragmentada, muito. A candidata do prefeito não decolou ainda. Você disse ainda agora, tem a máquina, tem apoios importantes, ela tem apoios importantes, mas não decolou. Tem uma candidata do PL com experiência de outras candidaturas, né? Tem o vice-prefeito, que a gente não sabe se vai ser ou se não vai ser. Mas que está no né? páreo, Está né? no páreo. E tem uma candidatura que não foi lançada, o PSB não lançou o Gleide Ângelo, mas é uma figura que tem presença na cidade, tanto ela quanto o partido, né? Então, a gente está ainda nesse banho-maria com preocupação que essa indefinição em relação a quem vai encabeçar esse grupo, porque a responsabilidade que esse grupo tem com Olinda é muito grande, pelo que a gente já fez, né? Pelas discussões, principalmente sobre o patrimônio. A gente foi lá com o IFAM, com o presidente do IFAM, sexta-feira passada, ele disse, faz um ano que eu vim aqui e nada do que eu deixei entabulado para a prefeitura foi encaminhado. E Olinda tem um rico patrimônio, o patrimônio sacro de Olinda é de uma riqueza histórica muito grande. É cidade patrimônio da humanidade, né? Então, a responsabilidade da gente com isso é muito grande. Então, estamos dialogando, né? E aguardando essa definição. Enquanto isso, estamos apresentando o nosso pré-candidato a prefeito, o vereador Vinícius Castelo. Que é um nome com condições de unir essas forças, a senhora considera? Se o PCdoB não se manifestar e o PSB também... Eu acho que sim. O PV está tranquilo, a nossa chapa, inclusive, está muito boa. A chapa proporcional em Olinda precisa de alguém que encabece, porque nós temos 3 vereadores de mandato, podemos reelegê-los, podemos fazer mais um. Então, a gente está um pouco ansioso só por essa definição da cabeça. Olha, deixa eu interromper aqui. Betânia não está nem olhando para mim, porque ela sabe que se ela olhar, eu vou dizer, Betânia... Não vai acabar não, né? A gente ainda tem 3 minutinhos. A gente vai ter que encerrar. Pois é, Betânia. Ela estava assim, olha, sem olhar para mim. Eu digo, Betânia... porque ela tem uma perguntinha aí na manga que eu sei que ela quer fazer. Infelizmente... Eu falo pouco. Senadora, muito grata pela sua participação aqui conosco hoje no nosso Folha Política. Foi um prazer imenso, né? Como sempre, né? Recebê-la, muito bom estar aqui conversando e mais vezes, né? Que tá aí, estamos renovando aqui o nosso convite. Muito grata. Eu que agradeço a vocês duas pela condução. A gente começa falando, não vê o tempo passar. Não é? Eu sei que Betânia tinha uma pergunta para fazer sobre a eleição do Recife, eu vou dizer que está em curso. A discussão está em curso também. Os elementos são muito diferentes dos elementos de Olinda, dos elementos de Jaboatão, mas está em curso e muito pacificada. Eu acho que isso é importante para a gente se fortalecer como protagonista. Eu concluo, Patrícia e Betânia, dizendo que essa é a responsabilidade do PT. O partido do presidente Lula não pode se desviar daquilo que é a nossa tarefa, defender o nosso projeto, reforçar as nossas alianças, a aliança nacional, aquilo que a gente tem construído, como você disse no início, com muito empenho. A reconstrução desse país não é coisa que se faz no estalar de dedos. E essa eleição municipal, ela cumpre um papel fundamental nisso, que é pavimentar essa nossa base. Essa base que seja uma base consistente,
na defesa de um projeto de unidade nacional, na defesa de um projeto para melhorar a vida das pessoas. E Recife é uma capital que está, inclusive, no rol das 5 capitais que vão ser debatidas estrategicamente pela direção nacional do PT. Então, nós estamos nessa vibe também, de construir essa unidade. Um bom final de semana para você, e quero dizer que o meu sexto... Betânia Santana, boa tarde. A gente começou com um bom dia, estamos terminando com boa tarde. E até a próxima semana, né? Até segunda. Agora vocês têm mesmo, agora vocês têm. Não, foi justo. Olha aí, a gente fica então agora terminando com a segunda parte do nosso Folha Política.